Imagine viver em um império onde a moeda deixa de representar riqueza e passa a simbolizar desespero, onde uma simples compra no mercado pode custar o triplo do dia anterior, não por escassez de produtos, mas porque o dinheiro perdeu sua alma. No século III, o Império Romano, no auge de sua grandeza territorial, enfrentava um inimigo invisível, mas devastador: a perda de confiança no valor da própria moeda. Você aceitaria uma moeda que parece de prata, mas que ao toque revela sua farsa? Foi isso que os romanos começaram a recusar. O denário, antes símbolo da solidez imperial, começou a ser forjado com cada vez menos prata. Para o governo, era uma solução, economizar metais nobres para financiar guerras e pagar salários. Mas para o povo era um insulto e o começo do caos. De um lado, comerciantes inflacionavam preços. De outro, soldados exigiam pagamento em ouro verdadeiro. O povo tentava sobreviver em meio a um sistema quebrado, onde o troco sumia e a inflação parecia não ter fim. O que era um ajuste monetário se transformou em uma crise de proporções continentais. Mas o que realmente levou Roma a destruir a confiança em sua própria moeda? Quem foram os responsáveis por essa decisão? E como esse colapso afetou as bases econômicas, sociais e políticas do maior império da antiguidade? Neste vídeo, vamos mergulhar nos bastidores de uma crise silenciosa, mas brutal, que abalou os alicerces de Roma. E no fim, talvez você perceba que o dinheiro de hoje carrega lições não tão distantes daquele tempo. O século III foi um dos períodos mais conturbados da história do Império Romano. A Pax Romana, aquela era dourada de estabilidade e expansão, havia terminado, dando lugar a um cenário de incertezas, ameaças externas, lutas internas pelo poder e crises econômicas cada vez mais intensas. Roma, embora ainda imponente, estava ruindo por dentro. À medida que o império crescia, também cresciam os custos para mantê-lo. Exércitos espalhados por fronteiras longínquas, infraestrutura gigantesca, obras públicas, burocracia inchada. Para financiar tudo isso, o Estado recorreu a uma prática aparentemente inofensiva, mas perigosa. Começou a reduzir o teor de prata nas moedas, especialmente no denário, a principal moeda em circulação. A lógica era simples, ou parecia ser. Com menos prata, o governo podia produzir mais moedas e assim ter mais dinheiro disponível. Mas o que parecia uma solução financeira se transformou em um desastre econômico. A população rapidamente percebeu a perda de valor real das moedas. A confiança, que é o coração de qualquer sistema monetário, começou a desaparecer. E quando a confiança desaparece, o dinheiro deixa de funcionar como deveria. A desvalorização das moedas romanas gerou inflação galopante, escassez de produtos essenciais, desorganização dos mercados e até mesmo colapso das trocas comerciais. A economia começou a afundar em um lamaçal do qual jamais se recuperaria plenamente. Neste vídeo, vamos explorar os bastidores dessa crise. Como as decisões políticas e econômicas corroeram a base monetária de um império inteiro. Vamos entender o impacto sobre o cotidiano das pessoas, a reação dos comerciantes, a inflação desenfreada e, principalmente, como tudo isso revela um padrão que se repete ao longo da história. Prepare-se para uma viagem ao coração da decadência econômica de Roma e para descobrir o que ela ainda tem a nos ensinar. Tudo começa com uma moeda, o denário de prata. Criado ainda na República Romana, ele era símbolo de estabilidade e confiança. Durante séculos, o denário manteve um padrão de pureza alto, refletindo a força do império e sustentando sua vasta rede de comércio. Porém, no século III, esse símbolo começou a perder o brilho, literalmente. O imperador Caracalla, em 215 d.C., deu o primeiro passo ao introduzir o antoniniano, uma nova moeda com aparência prateada, mas com um teor metálico inferior ao do denário. Na prática, ela valia menos do que prometia. Aparentemente, era uma manobra engenhosa. Ao reduzir o conteúdo de prata, o governo podia produzir mais moedas e injetar liquidez na economia. Mas o povo não foi enganado por muito tempo. A falsificação oficial se espalhou. Sob os imperadores seguintes, como Maximiliano e Filipe, a pureza das moedas caiu drasticamente. Em poucos anos, o que antes era uma moeda sólida de prata, tornou-se um pedaço de cobre com um leve banho superficial metálico. A inflação começou a corroer o valor do dinheiro e os preços dispararam. Para os cidadãos romanos, a realidade era dura. O pão custava mais a cada semana, os salários perdiam valor quase que instantaneamente e o troco desaparecia, pois ninguém queria moedas desvalorizadas.
Os soldados, que sustentavam o império com as armas, começaram a exigir pagamento em ouro ou bens reais, pois já não confiavam na moeda do próprio governo. Além disso, o comércio entre as províncias se desorganizou. Regiões que antes trocavam livremente agora exigiam pagamentos em metais preciosos, ou mesmo em mercadorias. O sistema monetário imperial, que outrora conectava Roma à Britânia, ao Egito e ao Oriente, começou a colapsar. O problema deixou de ser apenas financeiro, tornou-se estrutural, ameaçando a própria coesão do império. O que parecia um simples ajuste fiscal se tornava rapidamente o estopim de uma crise generalizada. Mas os piores efeitos ainda estavam por vir. O colapso da moeda romana não foi apenas uma questão de economia, foi uma crise de confiança que corroeu os alicerces do império. Quando a população já não acreditava no valor da moeda, ela deixou de circular naturalmente. O comércio travou. Os salários já não compravam o básico, e o povo, pressionado pela miséria, começou a recorrer ao escambo. Trocavam-se alimentos por roupas, utensílios por serviços. A economia monetária regrediu séculos. A inflação galopante alimentava um ciclo vicioso. Os preços subiam descontroladamente e o governo respondia cunhando ainda mais moedas, com cada vez menos valor. Em 268 DC, estima-se que o antoniniano contivesse menos de 2% de prata real. Era uma casca metálica, um teatro monetário. As moedas já não tinham lastro, tinham apenas aparência. Essa crise afetava desde o camponês nas colinas da Gália até os patrícios nas ruas de Roma. Os comerciantes, que antes lucravam com o fluxo constante de moedas confiáveis, passaram a exigir pagamento em ouro ou em produtos tangíveis. Os trabalhadores urbanos, por sua vez, viam seus salários evaporarem antes mesmo de chegar ao fim do mês. Os militares, base do poder imperial, foram diretamente afetados. Sem receberem soldos confiáveis, tornaram-se instáveis e exigentes. Muitos imperadores passaram a subir ao trono por meio do apoio dos exércitos, em troca de promessas de pagamento, promessas que não podiam cumprir. O resultado foi uma sucessão de golpes, imperadores efêmeros e guerras civis constantes. A desvalorização monetária também esvaziou os cofres do Estado. Os impostos passaram a ser cobrados em gêneros ou em trabalho forçado, pois já não havia fé na moeda como meio de arrecadação. As províncias, cada vez mais autônomas, começaram a reter recursos localmente, enfraquecendo o poder central. A fragmentação política se acelerou. Diante desse caos, algumas cidades começaram a emitir suas próprias moedas ou adotar práticas pré-monetárias, como o pagamento em sal, grãos ou até mesmo couro. A descentralização do valor era sintoma de uma perda mais profunda. O império estava deixando de ser um sistema coeso, interligado por uma estrutura econômica confiável. Foi nesse cenário que o imperador Diocleciano tentou uma resposta desesperada. Em 301 DC, ele decretou o famoso Édito dos Preços Máximos, tentando congelar os preços e obrigar o uso das moedas imperiais. Mas a realidade foi implacável. O povo simplesmente ignorou o édito, e muitos comerciantes preferiram abandonar o comércio do que operar com moedas sem valor. A repressão econômica só agravou a crise. Roma já não era a mesma. A moeda, que um dia simbolizou a ordem, o poder e a grandeza imperial, tornara-se o espelho da decadência. O dinheiro deixou de unir, passou a dividir. A confiança, uma vez quebrada, não podia ser restaurada à força. E no coração do império, nas praças e mercados, a população já não via no dinheiro romano um instrumento de progresso, mas o sinal do fim de uma era. A queda do valor da moeda romana nos mostra algo fundamental. O dinheiro, por si só, não tem poder. Seu valor não está no metal, na estampa ou no decreto de um imperador. Ele está na confiança, um contrato invisível entre o povo e o Estado, entre quem paga e quem recebe, entre quem acredita e quem aceita. Quando esse fio de confiança se rompe, todo o sistema econômico, por mais poderoso que pareça, começa a desmoronar. O que aconteceu no século III não foi apenas uma crise de prata, foi uma crise de credibilidade. E quando a credibilidade desaparece, o dinheiro vira pó.
ou, no caso de Roma, vira cobre sem valor, ignorado pelos próprios soldados e rejeitado nos mercados. A tentativa de resolver uma crise fiscal com truques monetários apenas empurrou o império para o abismo. Ao olhar para essa história, é inevitável pensar no presente. Quantas vezes já vimos governos inflacionando suas moedas, desvalorizando a poupança do povo, imprimindo dinheiro em excesso como se não houvesse consequências? A história romana nos lembra que decisões econômicas apressadas, sem base sólida e sem transparência, podem custar muito caro. Não apenas em cifras, mas em estabilidade social e política. A moeda romana perdeu seu valor porque o império perdeu sua conexão com o povo. Em vez de reformar a economia, o Estado escolheu manipular o símbolo, a moeda, acreditando que ninguém notaria. Mas o povo notou, e quando a moeda deixou de representar valor real, ela deixou de ser moeda. No fim, Roma tentou recuperar o controle com repressão, tabelamento de preços, punições a comerciantes, novas moedas, novos nomes. Mas nenhum decreto consegue restaurar a fé. Confiança se conquista, não se impõe. E talvez esse seja o maior ensinamento de toda essa história. Hoje, vivemos em uma era de moedas digitais, inflação global e desconfiança crescente em instituições. A história do colapso monetário de Roma ecoa como um alerta. Sem transparência, sem responsabilidade fiscal e sem compromisso com a confiança pública, qualquer sistema, por mais sofisticado que seja, pode ruir. Se essa história te fez refletir, compartilhe nos comentários. Você já viu algo parecido acontecer no mundo moderno? Já sentiu que o seu dinheiro perdeu valor diante dos seus olhos? E como proteger a confiança em tempos tão incertos? Não se esqueça de se inscrever no canal Mundo Enriquecedor, deixar o seu like e ativar o sininho. Aqui, cada vídeo é uma viagem pela história do dinheiro, do poder e das decisões que moldaram e ainda moldam o nosso mundo. Assista aos próximos episódios e descubra como o passado continua falando conosco, moeda por moeda.